aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Bom dia, a paz e graça para todos. Eu vim aqui contar o meu testemunho. Irmãos, peço perdão porque eu não sou muito boa com as palavras, né? Mas se o Senhor mandou, amém, né? O Senhor falou que Ele tinha pressa que eu contasse o meu testemunho, que eu levasse o louvor e a palavra. Irmão, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O homem não faz, mas o Senhor faz. E a palavra de Deus diz que nas suas mãos há força e poder. E a palavra de Deus diz também, e não há aquele que escapa da mão do Senhor Jesus, né? E seja feita a vontade dele, né? Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Então, amados, né? Eu tenho uma trajetória de vida muito delicada, né? Porque eu passei por uma situação muito difícil para adorar o Senhor Jesus, né? Eu não queria, amados. Eu não queria estar nos pés de Jesus, eu não queria estar louvando o nome do Senhor, eu não queria estar pregando o evangelho para as pessoas. Por quê? Porque eu amava mais o mundo, né? Eu vivia uma vida de farra, prostituição, bebedeira. Eu era quase uma alcoólatra, né? Naquele tempo eu desisti dos estudos, né, para seguir este caminho. Caminho que às vezes a gente acha que a gente está feliz, né, que a gente está curtindo, né, mas a gente está afundando. Cada dia mais a pessoa ela afunda nessas trevas. Porque a palavra de Deus diz que este mundo já é do maligno. Amados, nós temos que olhar para Jesus e não para o homem. Como eu já falei em outros vídeos, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para quem está perdido, Ele é a vida para quem está morto e Ele é a verdade para toda mentira. E este mundo cega as pessoas pela mentira. Mas Jesus está falando, eu sou a verdade. Amados, está escrito no livro de João 3:3. Fala assim, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Está escrito. Então, amados, nós temos que seguir a Jesus, entregar a vida para Ele, tudo Ele fará, né? E está escrito lá em 1 Coríntios 6, né? Quem herdará o reino de Deus, né? Muitas pessoas não vão herdar o reino de Deus devido ao caminho que pega, o caminho que segue, né? Para a gente herdar o reino de Deus, nós temos que estar em comunhão com Ele, buscando a Ele, entregar para Ele, adorar a Ele, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
Irmãos, eu vivi uma vida, como eu falei, né, de farra, prostituição, bebedeira, e eu queria isso, a minha carne pedia isso, né? A palavra de Deus fala que orai e vigiai para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, nós temos que renunciar a esse eu, né? Essa carne. Não é fácil, mas temos que negar isso, né? Jesus falou: quem quer vir a mim, negue a si mesmo e me siga. O Senhor está falando. É você fazer uma renúncia do que você faz de errado, né? E seguir a Ele. E nesse caminho que eu vivi, amados, eu sempre presenciei, sabe, as coisas de Deus, porque quando eu era bem criança, eu tinha o quê? Uns 10 anos, nessa base, eu não me lembro muito bem. Mas eu tinha um vizinho que ele me pegava e levava para a igreja, né? Então eu comecei desde pequena, fui conhecendo um pouco da palavra de Deus. Só que eu não entendia muito, né? Porque criança é criança, né? Ela quer sempre estar brincando, tá com a família e não importa muito com as coisas de Deus. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor me resgatou, né, amados? Porque o mundo, ele me cegou. Eu estava completamente cega, né? E Jesus, ele veio e tirou aquela, como é que eu posso explicar? Aquela trave, né? Que estava tampando a minha visão para que eu não pudesse ver as coisas de Deus, né? O Senhor, ele cura. O Senhor, ele faz você enxergar. O Senhor, ele te acalma. Ele te alivia, né? Muitas pessoas hoje estão aí na depressão, né? Por falta da presença de Deus, né? A palavra de Deus fala que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Por isso que devemos pegar a Jesus. Devemos abraçar o Senhor, porque só Ele tem a vida eterna, tá? Muitas pessoas falam, eu quero curtir, divertir, porque a vida é curta. E depois, se o Senhor pedir a sua alma, o que você tem para dar? Se você estava cego, sendo guiado pelas coisas deste mundo, né? Pelos prazeres carnais. Então, eu falo do meu testemunho para que vocês possam abrir os olhos e se arrepender enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Jesus pode voltar a qualquer momento, não só em buscar a igreja, mas quando Ele prepara para levar o seu, ou seja, para quando o Senhor chama para o reino dele. Irmão, eu me lembro que eu comecei a ir para a igreja, né? Eu senti a presença de Deus muito forte, irmão. Eu nunca senti algo tão tremendo, tão maravilhoso. Mas na minha adolescência eu desviei, né? Segui o caminho do mal. E eu lembro que eu conheci o meu ex-marido, né? Fui viver com ele e resolvi voltar de novo para o caminho de Deus. Amados, quando eu estava naquela vida, era difícil achar uma pessoa que me tirasse dali. Mas Deus preparou tudo certinho, a pessoa certa que conseguiu me tirar daquela vida de bebedeira, de farra e prostituição. Eu fui viver com essa pessoa e eu chamei ele para ir comigo para a igreja. Ele foi, né? E eu me lembro que Deus falou comigo, né? Em um sonho. Foi muito lindo, foi o primeiro sonho que eu tive
de revelação. Foi muito lindo, gente. Eu me lembro que eu estava na minha casa, no sonho, eu estava na minha casa e eu estava na cozinha da minha casa preparando uma comida ali. Aí apareceu uma pessoa com um terno preto, né? E era o inimigo. Eu me lembro que ele tentou me matar. Eu pedia socorro, mas ninguém me ouvia. Aí eu lembrei que eu estava indo para o caminho de Deus, que eu estava na igreja, que eu tinha voltado, que eu tinha renunciado tudo aquilo. E eu chamei o nome de Jesus. Quando eu chamei Jesus, eu olhei para o lado. O inimigo virou cinza. Virou pó. E Deus estava me mostrando que só Ele para me livrar de todo o mal. E está escrito lá em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é poderoso, Deus é fiel. Então, amados, chegou momentos que eu comecei a estar pé na igreja e pé no mundo. Não sabia o que eu queria mais. Bebia escondido, né? Fazia as coisas erradas escondido, né? Eu falo assim, mas o Senhor foi e me deu um alerta. Eu lembro que chegou uma pessoa na minha casa e falou para mim: eu vim trazer um recado de Deus para você. O diabo quer colocar uma doença incurável em você e você escolhesse o que você quer. Ou seguir com Deus, né? Morrer e ir para a glória, ou ter essa doença, morrer e ir para o inferno. Esse foi o recado que eu recebi. Mas, amado, eu estava tão assim, apegada às coisas do mundo, sabe? Eu estava ali, a minha visão era o meu foco era estar com o meu marido, meu ex-marido, estar naquela vida de farra, entendeu? Não importava com mais nada. Então entrou aqui e saiu aqui. Nisso Deus tinha me dado um emprego, um dos empregos que eu mais queria, né? Eu amo trabalhar com criança. Então naquele tempo eu comecei a trabalhar na creche. E eu fiquei muito feliz, né? Porque Deus realizou o que eu queria, né? Deus tinha falado que ia me dar e me deu aquele emprego. Mas, amados, em decorrer desse tempo, 3 dias de trabalho. No meu terceiro dia, eu fiquei doente. Eu tive uma recaída. Antes de eu te contar como foi essa recaída, eu quero te falar uma coisa. Eu me lembro que Deus me mostrou em sonho, amados. A minha casa era um deserto, era uma areia no chão. Só tinha areia no chão. A casa normal, né? Mas o chão era areia. E eu via muito ossos humanos naquela areia. E uma voz falava para mim assim: você tá vendo esses ossos? Ele comia, bebia. E eu falei para aquela voz: eu vou morrer? Neste momento, aquela voz se calou. Mas quando eu olhei para o lado, eu me vi deitada numa cama, com uma janela aberta, uma luz saía daquela janela muito linda, e eu estava louvando ao Senhor. Gente, nesse tempo eu não louvava. Nesse tempo eu não sabia que ia louvar o Senhor. Não imaginava. Eu cantava no banheiro, cantava por cantar mesmo, mas eu não sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Então, amados, eu não dei crédito a essa visão que Deus tinha me dado. Então, no terceiro dia que eu estava trabalhando, eu tive uma recaída. Eu comecei a sentir umas dores abdominais, né? Fui correndo para o hospital, uma dor horrível. Nunca senti uma dor daquela. E os médicos falaram que era apendicite. Amados, não era apendicite. Já era essa doença incurável que o diabo tinha colocado. E, irmãos, tiraram a minha pênis sem ser apendicite, né? Fui para casa e eu não dormia à noite, não conseguia dormir.
eu comecei a ficar perturbada, tendo alucinações, tendo paranoias. E eu tive outra visão na madrugada. Eu não dormia, mas naquela noite eu dormi. E eu me lembro, amados, que eu estava numa maca, no hospital. Eu lembro que muita gente me carregava assim, correndo no meio do corredor do hospital, né? E eu estava em casa, eu não sabia que eu ia pro hospital, né? Que eu ia voltar pro hospital. Eu me lembro que entraram dois homens com roupão até os pés, assim. E eles tinham um pergaminho na mão. E uma caneta, parecia uma pena. Que eu me lembro, né? E eu lembro que eu estava deitada naquela maca e eles sentaram e eu olhava para eles e falava assim, cadê Jesus? Eu olhava e falava, cadê Jesus? E eles ficavam quietos, escreviam tudo. Eles abriram aquele pergaminho, aquele rolo desceu e começou a escrever tudo que eu estava ali, que estava acontecendo ali naquela maca. E eu lembro que eu já não estava mais naquela maca, né? Era como se fosse o meu espírito, né? Eu lembro que eu comecei a ir em um lugar assim, aí uma voz falou assim pra mim, vem ver onde eu vou te jogar. Amados, quando eu olhei era uma piscina, né? Parecia uma piscina, era uma água bem transparente. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, mas se o Senhor me jogar aqui, eu vou morrer afogada. Aí aquela voz me falou, não, você vai ser purificada. Glória a Deus, aleluia. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu lembro que aquela voz deu ordem para um homem muito feio, parecia um ser demoníaco, que eu não quero falar como é, tá? E aquela voz deu ordem para que ele pudesse me cortar toda. Aí, irmão, eu lembro que eles começaram a cortar do dedão do pé até a cabeça. Eu lembro que eu vi os meus órgãos tudo assim, ó, tudo juntos, né? Aqueles órgãos jogados naquela água. Eu lembro que eu vi o meu cérebro para fora. E eu vi a porta da UTI. Eu vi a porta da UTI. Eu nunca tinha entrado na UTI. E eu vi a porta da UTI. Amados, aí eu lembro que eu acordei. Aí eu fiquei pior, eu estava alucinando. Comecei a ver coisas naquele quarto. Comecei a ter paranoias. E até que conseguiram arrumar uma vaga para mim na UTI de Guanambi. E eu fui para lá. Fiquei 5 meses naquela UTI. Dando parada cardíaca, tendo alucinações, paranoia, não dormia, amados. Fiquei pele e osso, né? Eu tenho foto lá no meu Instagram, tá lá, Lucy Prates Guimail. E, amados, eu lembro que naquela UTI eu passei por uma situação muito difícil, né? Eu lembro que eu vi uma cova aberta e o inimigo falava pra mim, vou te jogar aí dentro, você vai morrer. E os médicos falaram, não, ela vai morrer, se você não conseguir o medicamento, não tem chance para ela. E vocês não vão conseguir porque o medicamento é caro, só existe nos Estados Unidos. E tinha uma moça, amados, que tinha falecido com essa mesma doença, porque ela não conseguiu o medicamento. Então eu fiquei ali 5 meses ali, né, sofrendo, né, dava parada, mas graças a Deus não fui, porque não era a hora, não era o momento. E Deus sabe o que faz. Então eu precisei passar por tudo isso para mim voltar para os pés do Senhor, adorar o Senhor. Porque Deus também é Deus de justiça. Deus é amor, mas Ele é Deus de justiça. Então, amados, no meio daquela cama, eu falei, Senhor, não deixa eu morrer, eu sou tão jovem. Eu louvava com as lágrimas, porque eu não cantava, né? Eu não tinha voz. Eu usei traqueostomia para respirar, para ter força, não sei porque eles usam realmente isso. Mas eu me lembro que eu fiquei paralisada do pé ao pescoço e vendo aquela voz falando que ia me jogar lá dentro daquele buraco. No outro dia, a minha irmã foi me visitar na UTI e ela falou assim para mim, eu vim trazer um recado que uma irmã mandou. Essa irmã passou em frente ao cemitério e viu o anjo tapando a sua cova. Amado, e naquela noite eu tinha visto a cova aberta.
E aquela voz falando que ia me jogar lá. Fora as outras alucinações que eu tive algumas paranoia, mas eu sei que tem coisa que foi de Deus. Deus me mostrando. Então eu pedi a Deus que me desse mais uma chance, que eu não ia voltar mais para aquela vida que eu vivia, né? E Deus transformou assim, ó. Deus fez uma obra maravilhosa, amados, né? Através do meu ex, Deus conseguiu o medicamento. Deus deu a ele o medicamento, né? Ele conseguiu através de uma mulher, né? Que é uma mulher que mora aqui no Brasil, mas ela teve a mesma doença que eu tive e ela conseguiu emprestado, né? E esse medicamento só existe nos Estados Unidos. E é caríssimo, o governo não dá, o SUS não dá. E para honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu o remédio. Amados, eu tomei, que eu me lembro, acho que foi 16 doses desse medicamento. E hoje eu me cuido, né, amados? Hoje eu tomo glicose, né? Água com açúcar, bem adoçado mesmo, bem melado. Eu tenho que ter um nível alto de açúcar no sangue, amados. Eu perco muita caloria, então eu tenho que repor dobros de caloria que eu perco. Antes eu jogava futebol, fazia academia, né? Eu tenho um corpo atlético, então assim, eu gostava muito, né? Eu era muito vaidosa. Mas hoje, tô melhor, graças a Deus, devido à glicose, né? Devido à boa alimentação, dormir bem. Eu tenho que me cuidar para que não volte o problema. Então, amado, né? A palavra de Deus fala que foi dado um espinho na carne de Paulo, né? Porque Paulo perseguiu os cristãos. Mas Deus chamou ele. E a palavra de Deus diz, né? Que ele veio chamar não são, mas sim os doentes, né? Então, amados, tem muita coisa que Deus fez na minha vida. Se eu for contar para vocês, é longa, mas eu quero contar através dos outros vídeos que eu vou fazer, louvando ao Senhor, né? Alguns testemunhos que Deus faz na vida da gente para que possa aumentar a sua fé. Eu peço perdão, amados, que eu não sou boa com as palavras, não sei falar perfeitamente, mas eu estou falando o que eu posso, né? Eu falo o que é necessário. Então, amados, e o que Deus... Nossa, Deus é maravilhoso demais. Eu saí da cadeira de roda rapidamente. Porque eu fiquei igual uma boneca em cima da cama. Não mexia nada, só a cabeça. Tá? E a doença, ela mexeu com os músculos, né? Por isso que o coração parava. E quando eu estava na cadeira de roda, né? Eu tinha me separado. E eu lembro que uma irmã foi na minha casa e falou assim pra mim: você vai ficar mais bonita do que antes. Não se preocupa. Porque, amados, eu fiquei numa situação muito delicada. Eu fiquei pele e osso, muito magra. Eu achava que eu não ia mais voltar ao corpo que eu tinha. E para honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu de volta. Eu me lembro, amados, que eu queria desistir. Chegou um momento de eu querer parar, né? E Deus mandou um homem na minha casa e esse homem falou assim, ó: você só tem que louvar. Só adore a Ele e você verás o que Deus vai fazer na sua vida. Fui saindo da cadeira de roda, rapidez. O meu tratamento foi muito rápido. Comecei a andar rápido, comecei a pegar força rápido, né? Tudo isso, Jesus. É Ele. E o Senhor me mostrou algo lindo, maravilhoso na minha vida. O Senhor é perfeito, irmãos. Deus é fiel. Jesus é lindo, 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 lindo. Você não imagina o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Aqueles que querem ter a presença do Senhor. Aqueles que querem seguir o Senhor. O que Deus tem para você é grande, é lindo. Porque o maior presente que Deus nos dá é a salvação da alma. Né? Se o Senhor te chamar, o que tu tens para o Senhor. Por isso que temos que entregar o caminho para Ele. Temos que estar com Ele, amados. Só Ele para resolver. Só Ele para nos acolher.
O Espírito Santo de Deus nos consola, nos transforma. E veja o que Deus fez comigo. Eu estava praticamente morta. Eu ia morrer, mas Deus não deixou. Amados, eu me lembro que uma irmã lá de Guanabi chegou para mim e falou assim, o Senhor me mostrou que não foi para a morte, foi para adorar o nome dele. Aleluia, glória a Deus. E amém. Eu quero adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar na presença do Senhor Jesus. Não é fácil, mas temos que negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Amados, é isso aí que eu deixo para vocês, tá? Espero que vocês entenderam o que eu falei, que às vezes eu falo muito embolado, mas eu falo mais uma vez, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tchau.